Meus queridinhos nerds, tudo bom com vocês? Ótimo! Já pararam pra pensar o quão incrível seria se você se tornasse um Lanterna Verde e defendesse o universo com aquele anel esmeralda daorão? Pois é, seria fantástico! Mas já parou pra pensar sobre personagens com grande força de vontade do universo ficcional que poderiam se tornar grandes lanternas verdes? Então vamos mostrar neste humilde vídeo aqueles que definitivamente poderiam se tornar lanternas verdes devido suas imensas forças de vontade. Superman, o homem do amanhã. O alienígena super-herói que fez de tudo para salvar uma raça que não tem nenhum laço sanguíneo desde que descobriu como controlar seus poderes e usá-los para o bem. Durante muitos eventos, vimos Superman enfrentar desafios quase insuperáveis somente para manter a proteção da Terra e eventualmente do universo inteiro, fazendo coisas que lhe custariam a sanidade ou até mesmo a vida. Conter buracos negros, viajar por anos-luz, enfrentar entidades cósmicas que existiam desde o início do universo, tudo isso para garantir o bem-estar dos humanos, de seus amigos e do restante do universo. Claramente, é uma força de vontade imensa, movida pelo seu senso de justiça e bondade. Portanto, Oa poderia realmente cotá-lo para ser o novo Lanterna Verde para patrulhar o universo. Naruto, desde o começo da série, tinha dentro de si uma criatura dita como até mesmo demoníaca, selada por seu pai para a proteção de Konohagakure. Porém, mesmo com um monstro de tal porte selado em seu corpo, poucas vezes abaixou a cabeça e reconheceu que não havia mais como lutar, ou até mesmo como se manter de pé. Movido inicialmente pela vontade de se tornar um Hokage, ele enfrentou os perigos de um Jonin ainda quando era um mero Genin, na faixa etária de 14 anos. Enfrentou dos mais variados obstáculos, como até mesmo outros Biju, como Shukaku, enfrentando os subordinados de Orochimaru, a própria Akatsuki e nada mais, nada menos do que o Madara. E cá entre nós, sabemos que Madara é definitivamente barra pesada. Apesar disso, sua força de vontade motivou-o a se levantar em todos os momentos em que esteve propenso a morrer, sempre motivado para proteger seus amiguinhos e destacar sua honra e seu mérito no mundo shinobi, o que indica que sua força de vontade pode até mesmo tardar, mas nunca falha. E como é o requisito para tornar-se um Lanterna Verde, uma imensa força de vontade, que possivelmente é a maior de seu planeta, Naruto definitivamente poderia se tornar um exímio Lanterna Verde. Flash. Barry Allen é o criador da Speed Force, onde muitas vezes foi considerado a própria Speed Force, e como o homem mais rápido do mundo já se colocou em diversas situações de vida ou morte, ou até mesmo que colocava todo o destino do universo em risco. Ao se tornar o próprio Flash Negro, Barry Allen entendeu que o melhor meio de impedir que todos ao seu redor morressem era literalmente isolar-se de todo o universo, correndo em uma velocidade descomunal, ao ponto de exceder as barreiras dimensionais e selar a sua própria existência dentro da Speed Force. Porém, de longe, isolar-se na força de aceleração foi a primeira vez que ele se sacrificou em prol da salvação de todo o universo, ou até mesmo de todo o multiverso. Anteriormente, ele sacrificou a si mesmo para que pudesse destruir a temida arma de antimatéria de Anti-Monitor, o que colocava todos os universos do multiverso em perigo. Apesar de morrer, acabou destruindo o canhão de antimatéria e manteve o multiverso ainda em segurança. E pela terceira vez, Barry Allen invocou o próprio Corredor Negro, que é a morte personificada em um novo deus, para que pudesse perseguir a ele e a seu fiel sucessor, o Wally West, em uma corrida extremamente arriscada, até Darkseid, que havia se apossado da antivida, derrotando o Senhor de Apocalipse e ainda saindo vivo das garras do Corredor Negro. Diante desses feitos, é plausível que Ganthet e os demais Guardiões do Universo escolhessem Barry Allen como um novo Lanterna Verde do nosso setor da Via Láctea. Galactus. Hã? Galactus? O Devorador de Mundos sendo um Lanterna Verde? Como assim, mano? É o que vocês ouviram, galerinha. Galactus, sim, poderia dar um ótimo Lanterna Verde. E vamos explicar o porquê.
Sabemos que Galactus é movido geralmente por sua imensa força de vontade em prol de sua fome, ou seja, apesar de ser algo bastante egoísta, ele transborda a força de vontade e já enfrentou diversas situações de extremo risco unicamente para poder saciar a sua fome. Porém, sua fome não é o único fator que intensifica sua força de vontade. Já foi visto anteriormente que Galactus cruzou o vasto cosmos e a dimensão dos mortos unicamente para poder ter de volta seu ex-arauto, o surfista prateado, que havia caído nas garras de Mephisto, um dos lordes das trevas, o que infere que ele também tem em seu coração a sua clara compaixão diante de alguns entes queridos. A verdade é que Galactus não é necessariamente um vilão, algo que já foi explicado, mas sim um personagem neutro que é guiado unicamente pela vontade de saciar a sua fome interminável. Ou seja, o real interesse de Galactus não é destruir civilizações inteiras ou planetas por pura bobagem, aliás, coisa que ele não faz. Os arautos de Galactus normalmente buscam um planeta sem civilização alguma para que Galactus possa servir-se, ou seja, ele definitivamente não é um cara mau. Outras vezes, ele já se mostrou até mesmo bastante prestativo em relação ao heroísmo, combatendo Abraxas, que é a personificação multiversal de toda a destruição, salvando assim não só a raça humana, como também todo o multiverso da ira desta entidade, ou seja, mediante a esta força de vontade e algum meio de saciar a fome de Galactus, ele poderia sim se tornar um grande Lanterna Verde. Aliás, bem grande, viu? Sem sacanagem, hein, galera? Goku, com certeza, é um dos personagens que você imaginava que ia estar na lista, né? Desde pequeno, Goku é movido por uma incrível força de vontade, que também reflete o seu espírito de luta, com fins de achar adversários consideráveis e treinar para cada vez se tornar mais forte. Ele demonstra um grande destaque de sua força de vontade. Em momentos mais críticos, vemos que Goku despertou até mesmo a forma de seu Super Saiyajin pela primeira vez, quando Freeza acabou por derrotar Kuririn, mostrando assim que seus entes queridos também afetam diretamente sua força de vontade, tornando-o a ter explosões de força de vontade em grande excesso, como normalmente os grandes lanternas verdes fazem, vide Hal Jordan e até mesmo Kyle Rayner. Baseado nisso, ele realmente poderia se tornar um Lanterna Verde bem sucedido, conforme o tempo passasse e ele aprendesse a dominar o Anel da Vontade. Ah, e claro, chamando Hal Jordan pra lutar algumas vezes, né? Vegeta, apesar de ser geralmente motivado pela ira, também demonstra uma grande força de vontade, uma vez que fez de quase tudo para poder superar seu rival, Goku, de modo que se submeteu a testes que literalmente poderiam significar a vida ou a morte para ele, ou esforços físicos além do comum, suficiente para quase acabar com ele por algumas vezes. Entretanto, mostrou um grande senso de justiça ao tentar, mesmo que inutilmente, abater Majin Buu ao sacrificar-se em uma explosão de Ki simplesmente avassaladora. Apesar de não vencer o Majin Buu, ele revelou uma grande força de vontade a partir desse momento e seria digno de se tornar um Lanterna Verde. Spider-Man. Cá entre nós, galera, Peter Parker é um dos heróis mais ferrados de todos os tempos. Ele literalmente já esteve em situações de extremo risco, não só pra ele, como na maioria das vezes, mas pra sua família, relacionamentos, amigos, tudo, fazendo dele um dos heróis mais azarados da Marvel. Todavia, isso jamais foi um problema pra ele. Mesmo quando perdeu sua identidade de Spider-Man, ele se esforçou pra salvar sua cidade, ou o próprio mundo várias e várias vezes, mesmo que fosse odiado ou amado, nunca ligando pros comentários sobre suas circunstâncias ou sobre seu estado, mostrando assim que tem uma força de vontade quase indomável. Pô, mano, dá o Anel da Vontade pro cara que ele merece, vai! Ceia de Pegasus. Apanhar mais e apanhar e depois se levantar é com certeza uma das coisas que o Seiya mais faz. Mas como vocês muito bem sabem, o Seiya jamais desistiu. Isso aí é brasileiro, viu? Não desiste nunca. Nossa, piadinha tão boa, viu? Lutando com total lealdade e fidelidade a Athena, Seiya enfrentou desde Cavaleiros de Ouro ou até mesmo deuses para garantir não só a proteção de Athena, mas também o seu amor. Oh, meu Deus, o amor dele. Mas mesmo assim, o cara é parada dura, meu irmão.
Não vai pensando que é mole não, viu? O cara enfrentou os mais temidos desafios, que nem mesmo Cavaleiros de Ouro ficariam frente a frente, e de cara deu até uma surra no cérebro. Tudo isso em prol da proteção do universo. Então, sem mais nem menos, esse cara definitivamente seria um grande Lanterna Verde. E aí, meu querido amiguinho nerdinho, faltou algum personagem na lista? Deixa aí no comentário, pô. Manda bala, rapá, e deixa o joinha, hein? Você não precisa de tanta força de vontade pra deixar um joinha bem joiado, né? Até a próxima, galera!